Mais uma vez, meus amigos, vamos falar sobre esse tema. Preste atenção aqui nesse momento. Olha que interessante. Vejam como os senhores estão sendo bestializados por quadrilhas de comunicação, de alteração da verdade, mas principalmente de manipulação da mente do ser humano, do brasileiro. Nós estamos aqui com a nossa Constituição Federal. Esta Constituição que eles dizem que é cidadã, essa Constituição que dizem que é perfeita, não é? Até os esquerdistas dizem que ela é perfeita. É a nossa Constituição. Olha que interessante. Vamos aqui ao título 5º. Imaginem quando vocês estiverem lendo aqui comigo essa Constituição, imaginem que vocês estão lendo um livro, um romance, um livro ali de ficção científica, um romance policial, enfim. E os senhores vão entender o que eu vou falar aqui a partir de agora. Os senhores sabem que todo livro, ele tem títulos, capítulos, né? Não é assim? Então, vamos imaginar aqui que esse título 5º que está aqui, ó, ele é o título 5º não da Constituição, mas de um livro, não é? De um livro. Vamos imaginar que, ao invés de estar escrito aqui da defesa do Estado, das instituições democráticas, esteja escrito aqui do belo balanço que balangava. O que isso quer dizer a quem está lendo o livro, meus amigos? Que a partir do título 5º, nós vamos falar do balanço que balangava. Nós não vamos falar do balanço que caía, nós não vamos falar da gangorra, nós não vamos falar do escorregador, nós vamos falar do balanço que balangava. Tudo que eu começar a falar a partir de agora é do balanço que balangava. Entenderam o exemplo, a comparação? Pois bem, então agora vamos aplicar ao caso concreto. Eu estou aqui com o título 5º. E o título 5º aqui da nossa Constituição Federal, ele trata do quê, meus amigos? Está grifado aí. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, o que quer dizer isso aqui? Tudo que eu disser a partir deste título, daqui para baixo, do primeiro capítulo, para baixo, como eu estou grifando aqui aos senhores, tudo que eu disser daqui para baixo é destinado ao quê, meus caros amigos, que não fumam maconha e sabem o que é a realidade? Que tudo que nós vamos tratar aqui destina-se à defesa do Estado brasileiro, mas também das instituições democráticas. Então, tudo que eu for falar deste título 5º aqui, ó, não é golpe. Ficou claro? Não é golpe. Porque é destinado à defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, é destinado à defesa do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa canalice de falar que o que nós estamos falando aqui é uma interpretação golpista. Golpista é aquilo que vocês já imaginam que eu quero dizer aqui. Então nós não somos canalhas, nós não somos pilantras. Pilantras são vocês que estão deturpando a letra da lei. Safados são os senhores que, em nome de um plano de poder esquerdista, os senhores querem destruir a nação. Nós não somos bandidos, nos respeitem. Eu pago os meus impostos e pago o salário e as benesses que os senhores têm. Então nos respeitem. Parem de agir como canalhas. Os senhores vão causar uma revolução nesse país por alterar, deturpar a letra da Constituição Federal. Mas vamos voltar aqui ao trilho, né? Não vamos perder a cabeça, né? Com gente que não presta, a gente não perde a cabeça. Usamos estratégia. Eu quero saber se ficou claro para os senhores aqui, neste momento, que a partir de agora, tudo que nós vamos falar aqui do título 5º não é destinado a golpe, não é ato antidemocrático, não é fake news,
Não é nada que esses pilantras estão inventando, mas apenas instrumentos constitucionais destinados, mais uma vez, vou grifar aí, ó, destinados à defesa do Estado e das instituições democráticas. Os senhores entenderam até aqui? É importante. Vou interagir muito com o chat aqui, hein? Eu quero saber se os senhores entenderam. O problema é os senhores entenderem e replicarem. Não adianta só os senhores entenderem, é conversar com o outro amigo, o outro brasileiro, o outro patriota e dizer a ele, meu amigo patriota. Eu assisti uma live de um louco varrido lá e ele me mostrou no texto da lei, não com papo furado, como é que funciona esse negócio e eu vou te explicar aqui, porque a explicação dele eu consegui entender. Isso é importante. Importante. Ser um agente multiplicador, porque se você não for assim, certamente você vai ser escravizado, preso e perseguido pela ditadura que aí está implantada em funcionamento e prestes a fechar o seu golpe de Estado de fato, que não vai ser dado pelo presidente, porque ele já foi dado pela esquerda no Brasil. Os nossos amigos aí, é para repor a ordem, diz o Azúcar aí. Ok, meu amigo, vamos lá. Para que os senhores entendam, tá aí a nossa amiga Luzia Marcuso. A Luzia tá acordada, hein? Opa, Luzia, seja bem-vinda. Pensei que você não ia pegar essa live aqui, Luzia, mas vamos lá. O que eu vou explicar aqui aos senhores? A partir do capítulo 1, nós vamos começar a tratar, dentro do título 5º, do estado de defesa e estado de sítio, que começa a ser tratado aqui na seção 1, dizendo aqui do estado de defesa. Essas são questões e instrumentos constitucionais, remédios constitucionais extraordinários para combater momentos de crise. Será que nós estamos vivendo um momento de crise? Eu acho que sim, né? Por tudo que nós vimos desde 2019, é evidente, né? Crise provocada por quem? Pelo presidente da República ou pelas organizações criminosas políticas? Pelas organizações criminosas políticas, com certeza. Eu não vou me ater aqui, meus caros amigos, ao estado de defesa e ao estado de sítio. Está aí o estado de defesa, artigo 136. Ele vai dizer as condições, os requisitos. Depois nós vamos para a seção 2 do estado de sítio. Também ele vai descrever quem pode, as condições, os requisitos, a forma, né? E nós vamos chegar aqui ao artigo 140, que vai dar disposições gerais. Nós vamos chegar ao artigo 142. Por que eu não vou entrar aqui na seara do artigo 136 ao artigo 141? Por quê, meus caros amigos? Vou voltar para mim aqui. Porque esses remédios constitucionais para momentos de crise, primeiro, eles são temporários. Segundo, eles têm limites territoriais. E o pior de tudo, tem que passar pela canalha do Congresso Nacional. Se eles não aprovarem, não acontece nada. Por isso que eu não vou entrar nessa seara, porque eu já vi, nesse tempo todo que nós ficamos aqui, que nem maluco, tentando explicar e informar as pessoas, já vi gente idiota falando que, não, é caso de estado de sítio, é caso de estado de defesa, mas nenhum destes dois remédios constitucionais resolve a questão. Primeiro, porque eles são temporários e de abrangência territorial menor do que a nação toda. Segundo, porque o presidente pode simplesmente assinar estado de sítio ou estado de defesa, mas a canalhada tem que aprovar no Congresso, porque senão o presidente, que é uma rainha da Inglaterra, nesta Constituição comunista, a decisão dele para o país pouco importa. O que manda é a canalhada, né? Então nós não vamos nos ater isso porque não serve para este momento. Não serve, não se encaixa. Então nós não vamos perder tempo com isso, tá certo? Então vamos lá. E vamos entrar aqui no artigo 142, olha lá, gente. 142, mais uma vez esse canal está falando sobre isso. Enquanto a CNN, a Globo,
tenta deturpar o texto que está escrito. Eu pergunto aos senhores, os senhores que leem aí diversos livros, ou jornais, ou até mesmo revistas, os senhores sabem que uma frase, ela tem um significado. A pessoa que escreve, ela quer dizer alguma coisa. Não é isso? E, geralmente, ela diz claramente o que ela quer dizer, não é assim que nós aprendemos na escola? Pois é. Então, quando eu faço um artigo de lei, um artigo da Constituição, por ser uma lei, uma Constituição, algo que deve ser claro e seguido, ele tem que ser claro, ele tem que dizer quais são os objetivos, e ele não pode comportar nenhum tipo de dúvida. E quando você tem uma frase, quando você tem um artigo, que você lê uma coisa, entende aquela coisa, mas por questões de má fé, de sacanagem, de pilantragem, você pega esse texto, e embora seja impossível, você consegue deturpar esse texto. É possível isso? Para vocês que estão aqui, que eu tenho certeza, a maioria alfabetizado, é possível você colocar lá, isto é um coco. E você lê, isto parece ser um coco. É possível, gente? Sejam sinceros. Eu estou fazendo esse exercício de raciocínio que é para os senhores entenderem o que nós estamos entrando aqui e como que nós vamos discorrer esse tema aqui. Tem muita coisa para falar. Corujão aqui não tem hora para acabar, não. Nós vamos aqui, até a hora que a gente tiver informação e explanação para fazer, nós vamos segurar o pau aqui. Fica tranquilo. Então vamos lá. É possível isso? Eu dizer, por exemplo, isto é um coco. Aí vem o outro e fala assim, não, isso aí parece um coco. Não, isso é um coco. A frase é clara, isso é um coco. Os senhores sabem que não. Então nós vamos entrar aqui agora no tal artigo 142, né? Que eu estava assistindo a CNN aqui, eu dei vontade de vomitar. Porque o jornalista, ele estava fazendo um esforço, porque o ofício do ministro foi tão preciso em cima do texto legal, tão preciso em cima deste texto tão combatido, que o jornalista teve que fazer uma artimanha, um esforço que chegava a hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava falando, porque é difícil você contradizer algo que é claro, né? É difícil. Mas vamos aqui entrar no tal artigo 142, mais uma vez. Compartilha essa live aí, pessoal. É importante aí que os nossos amigos estejam informados. Vejam que agora aqui nós estamos aonde? Nós estamos no capítulo 3º. Então, só para relembrar, nós estávamos no título 5º. Do título 5º deriva-se os capítulos. O capítulo 1 é estado de defesa, o capítulo 2 trata do estado de sítio, e o capítulo 3, o capítulo 2, aliás, né, vamos começar aqui de novo. Só para os senhores pegar aqui, né, a situação. O capítulo 1 fala do estado de defesa e estado de sítio. Vai falar do estado de defesa na seção 1, que aqui está, e vai falar do estado de sítio na seção 2. Aqui inicia disposições gerais, que é a seção 3. E aqui nós vamos falar do capítulo 2. Então vejam, é separado, são separados por assuntos, mas todos estão dentro do título 5º, que diz o quê, meus caros amigos? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. E nós vamos ler o tal artigo 142. Ei, artigo 142, hein? Segundo pessoas que viveram a Constituinte, este artigo teria sido uma ideia do general Leônidas Pires Gonçalves, infelizmente já falecido, que foi ministro da Guerra do governo José Sarney. Preste atenção agora para você entender aí, meu caro amigo, que está sendo bestializado por canal de gente que não sabe nem limpar a B, mas quer inventar a conversa. Preste atenção, siga a lei, não siga canais, não siga nada disso, siga a lei. Preste atenção, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares. Nacionais o quê? Nós poderíamos ter um exército brasileiro americano? Não. Só podemos ter um exército brasileiro brasileiro. Entenderam? Permanentes e regulares. Permanentes e regulares não podem ser extintas. Elas têm que existir ad eternum. Os senhores estão conseguindo entender? Vejam que eu estou esmiuçando o artigo 142. Estou simplesmente destrinchando este artigo para que os senhores entendam. Que nós não somos loucos, nem produtores de fake news, nem produtores de atos antidemocráticos, né? Nós conhecemos a lei e não somos retardados para ser feitos de otários, por bandidos e por marginais, né? Essa é a questão. Mas vamos aqui prosseguir, né? Neste momento. Eu li até aqui, ó, presta atenção, eu li até aqui, meus caros amigos. Pronto. Agora nós vamos destrinchar depois da vírgula. Vamos lá, depois da vírgula? Beleza. Vamos lá, ó. Organizadas com base na hierarquia e disciplina. Vem uma vírgula de novo. Vocês estão vendo? Aí. O que é organizada na base da hierarquia e disciplina? Hierarquia é que o maior sempre vai ter precedência sobre o menor. O menor sempre manda no menor. O sargento manda no cabo, o cabo manda no soldado, o tenente manda no sargento, né? O capitão manda no tenente. Hierarquia e disciplina. Qual que é a disciplina aí? Eles têm que cumprir a lei e os seus regulamentos. Atentar às ordens dadas, cumprir as ordens dadas. Existe alguma dúvida aqui até aqui? Eu acho que não, né? Ok. Agora a gente vai começar aqui a complicar um pouquinho. Mas aí vocês vão entender. Quando eu digo que as Forças Armadas são organizadas na base da hierarquia e na disciplina, olha a sequência. Sob a autoridade suprema do presidente da República. O que quer dizer isso aqui, gente? Se eu digo que o Exército, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, são organizadas com base na hierarquia, sob a autoridade suprema do presidente da República, automaticamente o Exército está subordinado de forma inexcusável ao presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas. E eles devem acatar as ordens do presidente, primeiro porque eles são hierarquicamente menores. E segundo, como são disciplinados e devem ser disciplinados, eles não podem se excusar a uma ordem legal e constitucional do presidente da República. Tá claro até aqui, pessoal? Tá claro? Essa é a primeira parte. Eu quero saber se tá claro. Esse é o problema. Porque eu tô cansado de ver, nós vemos pessoas quererem falar sobre esse artigo e não destrincham o artigo como nós estamos dizendo aqui. O nosso amigo Tony Bros mandou aqui para mim um áudio, aliás, um vídeo, em que um jornalista, um vereador tentam explicar esse artigo, mas não destrincham o artigo. Não esclarecem o artigo. Bom, está claro aqui, as pessoas estão falando, está ali a Luzia Marcus, está dizendo que está claro. Vamos lá. Então está claro até aqui, vocês entenderam, né? Então, é possível, agora começa aqui os questionamentos, até essa parte que nós lemos aí, que está na tela. É possível um general dar o golpe no presidente da República? Com base na lei, nós estamos falando aqui com base na lei. Vamos imaginar que o nosso querido general Paulo Sérgio, ou melhor dizendo, o nosso atual general do Exército, né? Ele chegue para os seus comandados e diga, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chutar, meter o pé na porta, vamos dar um golpe no país e nós vamos tirar o presidente da República. É possível isso? Sob o ponto de vista legal, não. Sob o ponto de vista fático, sim. Sim, ele pode fazer isso. Fático, não legal.
Pelo ponto de vista legal, ele está subordinado a quem? A autoridade suprema do presidente da República. Não pode também porque ele deve atender à disciplina, é obrigação dele, atender à hierarquia, melhor dizendo, e também atender à disciplina, ele tem que seguir os regulamentos e as leis. Aí eu pergunto, existe intervenção militar com Bolsonaro no poder, pelo que eu expliquei até agora? Existe? Olhem bem o que eu estou dizendo, veja o que eu expliquei até aqui, nós vamos parar aqui, vamos matar esse ponto aqui agora. Existe a possibilidade de intervenção militar, que nós estamos dizendo aqui, supondo, né, imaginando que essa intervenção militar seria do Exército, das Forças Armadas, mas em determinado momento dessa intervenção militar, as Forças Armadas dizem, não, nós intervimos, mas é o senhor que manda. O senhor vai permanecer no poder. É possível? Vamos lá. Legalmente, se um general fizer isso e o presidente ordenar, ele terá que ser preso. Por quê? Porque ele feriu a hierarquia e a disciplina. Ele está atentando contra o presidente da República, o seu chefe supremo. Entenderam até aqui? Isso é importante. Isso é muito importante. Então, quando se fala em intervenção militar com Bolsonaro no poder, é uma terminologia errada, porque dá-se a entender que estes generais, as Forças Armadas brasileiras, elas agiriam por conta própria, mas manteriam o presidente. Tá claro aí, pessoal? Tá claro ou não? É importante. Eu quero saber se o senhor está claro. Esse é o meu objetivo, explicar e os senhores saírem daqui informados. Chega de canal sensacionalista, que está querendo entrar no esquema, quer ser candidato, quer ganhar dinheiro, né? Canal que diz que tem contato com os marcianos, né? Com os escoteiros. Chega disso aí. Perdão. Tá claro? Então, maravilha. Vamos para a segunda parte, né? Até aqui o que nós lemos, tem condições de você alterar isso? Tem. Com jogo de palavras, com uma interpretação. Tem como você alterar o que está escrito aqui? Até aqui. Daqui para frente vai complicar um pouquinho, mas eu vou deixar claro. Eu estou virando PhD nisso aqui já. Tem como alterar esse texto da lei até aqui da Constituição? Não, né? Pois é. Vamos começar a segunda parte. Os nossos amigos dizem aqui que está claro. Vamos lá. Tá na tela mais uma vez. Nós lemos até aqui, não foi isso, pessoal? Ó, até aqui nós destrinchamos. Olha aí. Isso aqui é tipo aula de cursinho. Até aqui nós destrinchamos, até aqui, ó. Até onde está o azul, nós destrinchamos. Eu acredito que os amigos entenderam. Vamos começar a segunda parte. Essas Forças Armadas, regidas pela hierarquia e disciplina, e sob a autoridade suprema do presidente da República, para que elas servem? Porque nós temos aí um grande aparato. Você não pode ter um aparato desse para ficar fazendo estrada, trocando fralda, né? Arrancando dente dos outros. Eu acho isso a pior excrescência, porque você não vê, por exemplo, o exército israelense, o exército americano, ficar fazendo papel de babá, assistente social, né? Entre outras coisas. Na minha opinião, isso já fizeram para humilhar as Forças Armadas. Mas as Forças Armadas fazem, então vai fazer o quê, né? Mas enfim, volta a pergunta. Essas Forças Armadas destinadas, né, regulares, permanentes e irregulares, organizadas na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, para que serve? O texto explica aí, ó. Olha aí no azul. O texto está aí. Só um retardado mental ou um bandido vai conseguir
deturpar um texto tão claro como esse. Estou certo ou estou errado? Como dizia senhorzinho Malta. Aí que nós vamos descobrir para que serve, né? Essas forças armadas. Olha lá que interessante. Nós vamos descobrir aqui o seguinte, que elas destinam-se à defesa da pátria. Veja que tem um livro, uma vírgula. Olha lá, começamos a ler de novo. Ela destinam-se à defesa da pátria. Pô, Ricardo, mas que merda que é a defesa da pátria, hein? Eu vou explicar. Qualquer coisa que venha a atentar contra a soberania nacional, limites territoriais, né? O nosso céu, o nosso espaço aéreo, as nossas fronteiras marítimas, reconhecidas como território marítimo do Estado brasileiro, mas também qualquer coisa que venha a atentar contra a segurança nacional, que já estejam aqui em solo nacional, agindo. Olha só o que diz ali que está marcado em azul, gente. A quem compete agir? As Forças Armadas. Então, quando nós falamos em defesa da pátria, a impressão que se tem, e uma impressão errada, é que se destina somente se o Brasil entrar em guerra com o Paraguai, com a Venezuela, porque é o único que talvez vão querer entrar em guerra conosco aqui, né? Mas não é só nesse caso. Defesa da pátria é um termo genérico, amplo, abrange uma série de acontecimentos que podem vir a ocorrer e que venham a tornar a pátria indefesa. Entenderam até aqui? Pois é. Aí eu pergunto aos amigos, vamos fazer uma perguntinha aqui, quiz, né? Vamos imaginar que uma associação de partidos de esquerda, líderes de esquerda, esteja atuando aqui no país, comprometendo, né, a soberania nacional, o sistema eleitoral, né, tentando transformar a América Latina, ou América do Sul, melhor dizendo, num bloco socialista, em que não vai se haver mais fronteiras, será um país só, como era a União Soviética. Pergunto aos senhores, essa ação é uma ação que, de uma certa forma, oferece risco à existência da pátria, à defesa da pátria, ou não? Aí a gente já começa a entender, não é? Pois é. Mas vamos mudar agora. Nós estamos lendo este ponto. Vejam que eu estou destrinchando aos senhores o artigo. Nós estamos comentando, organizando, mas dando exemplos para que os senhores e as senhoras entendam. Vamos lá. Se os senhores verem aqui agora, que nós lemos essa parte que está grifada. Vou grifar novamente que ela vai ficar azul para vocês verem que nós paramos aqui. Tem duas vírgulas, tá vendo? Uma vírgula está aqui e outra vírgula está aqui. Então, a que se destina essas Forças Armadas? A garantia da pátria, já falamos. Agora vem a garantia dos poderes constitucionais. Pergunta aos senhores, o que é isso, hein? Esse aqui é o ponto principal deste artigo, que os bestializadores, os bandidos da imprensa, os canalhas que estão aí agindo de forma militante nas instituições e nos poderes, tentam ocultar essa parte do artigo, tentam alterar o texto ou deturpar esse texto. Entenderam? Aí eu volto para mim aqui. Vocês estão vendo ali, né? Ó. A que se destina essas Forças Armadas? A defesa da pátria. A garantia dos poderes constitucionais. O que é a garantia dos poderes constitucionais? Primeiro, quais são os poderes constitucionais? Poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Quando se fala em poder judiciário, nós estamos colocando STF, TSE, não é? Então, esses são os poderes constitucionais.
que devem ser garantidos por quem? Pelas Forças Armadas. Mas o que é garantir esses poderes? Primeiro, garantir que eles existam. Tem que haver. Não podem ser fechados. Garantir que esses poderes funcionem. Eles existem e estão funcionando. O Executivo está governando, o Legislativo está fazendo e aprovando leis e fiscalizando o Executivo. E o Judiciário faz o quê? Faz política? Interfere nos demais poderes? Não, o Judiciário julga processos. E todo juiz, substituto da comarca de Borá, aqui em São Paulo, a menor comarca do estado, sabe que um juiz, ele só fala nos autos, ele não dá entrevista, ele não faz live, ele não chama representantes diplomáticos, que é uma função exclusiva do presidente da República. Ficou claro até aqui? Mas, além disso, garantir os poderes constitucionais é assegurar a existência, é assegurar o funcionamento, mas assegurar que estes poderes ajam de acordo com a lei. Eles têm que estar atuando de acordo com a lei. Não de acordo com o que eles entendem que é correto, não de acordo com a ideologia política, não de acordo com nada que possa estar fora do que diz o artigo da lei, seja a Constituição, seja uma lei complementar, seja uma lei ordinária, seja uma lei estadual, seja um decreto, seja uma regulamentação. Ficou claro, pessoal? Está claro? Então, se as Forças Armadas se destinam a isso, a garantia dos poderes constitucionais, existência, funcionamento, cumprimento da lei, uma vez algum destes 3 itens não ocorrendo, quem deve tomar uma atitude dentro dos limites legais para restabelecer o quê, meus amigos? A regularidade natural de um Estado. Tem alguma dúvida até aqui esse momento? Tem alguma dúvida? Eu quero que vocês respondam, né? Vamos lá. Esse é o momento aqui do canal Patriota, que deve estar linkado entre este aprendiz de apresentador e jornalista e os nossos telespectadores. Eu quero aqui a participação. Nós estamos aqui tentando fazer aqui uma explanação para que os senhores entendam, mas volto a frisar, mas principalmente para que os senhores repercutam isso aqui, para que aqueles que infelizmente se atêm a essa imprensa desgraçada que nós temos, venham a ser iludido, enganado, feito de otário, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. O sistema ditatorial, o regime ditatorial de esquerda, criado pelo PSDB, pelo PT, que simplesmente destruíram e aparelharam os poderes, está a todo vapor para simplesmente dizer que o que é sim, hoje é não. Só isso. Vamos lá. Vamos lá. Nossa amiga Vera Soares diz, não, Ricardo, tá muito claro, né? O nosso amigo Leonardo Ribeiro diz, Legislativo e Judiciário estão extrapolando, romperam as 4 linhas há muito tempo, Leandro. Nossa amiga Luzia Marcos diz, no Brasil, o Poder Judiciário só faz política e interferência em outro poder. Luiz Fernando Cieli, Poder Moderador, Forças Armadas. Sim. Poder de restabelecer a ordem e a organização do Estado. A Vera Soares diz o seguinte, garantindo que se reponha a independência e a harmonia entre os poderes da União, caso sejam rompidos. Perfeito. Frase perfeita, Vera Soares. É isso aí. O Railson Júnior. Perceberam que o judiciário não é a última palavra. Nunca foi. Né? Nunca foi. Em matéria de direito, o judiciário dá a última palavra. Em matéria de assuntos de Estado, não é o judiciário, porque o judiciário está abaixo
das estruturas de Estado. Por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Vamos imaginar que o presidente decrete guerra contra o Paraguai. Vamos lá, o presidente chega e fala, eu vou invadir o Paraguai. Vamos pegar o exemplo aí da Rússia, né? Que nego gosta de falar de política internacional e não sabe nem arrumar o áudio do computador. Vamos falar de política internacional da Rússia. Imaginem lá na Rússia, o senhor Putin. O senhor Putin chega lá e fala, olha, eu vou invadir a Ucrânia. Aí vem uma decisão do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes lá, russo, diz, não, o senhor não vai, porque o judiciário é quem dá a última palavra. Os senhores entenderam? Os senhores conseguiram entender isso? Tá claro? É a mesma coisa aqui no Brasil. Vamos imaginar que o presidente da República aí agora, né? Diga, olha, eu vou invadir a Venezuela. Eu não gosto dos venezuelanos, vou invadir a Venezuela. Aí um partidinho de esquerda vai lá no Supremo, né, naquela combinadinha que nós conhecemos, né? E diz, olha, o presidente não pode declarar guerra contra a Venezuela. Vem o Supremo e diz, o senhor não vai invadir, o senhor não vai declarar guerra contra a Venezuela. Imagina essa situação. Então nós temos que, de certa forma, separar o que é institucional e o que é Estado. Entenderam? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Né? Vamos dar continuidade. Vamos acabar de ler o artigo. Tá lá. Restou alguma dúvida nesse ponto que está grifado aqui, ó? Aqui nós já falamos, né? Restou alguma dúvida? Pois é. Agora vamos falar do outro, né? A frase toda fica o seguinte: destinam-se à defesa da pátria, já falamos, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes. O que quer dizer isso aqui? Mais uma vírgula aqui, ó, 2 vírgulas. E por iniciativa de qualquer destes. Quando diz por iniciativa de qualquer destes, é pela iniciativa do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, vamos, né, colocar as coisas aqui. Vamos imaginar que, neste momento, o Supremo Tribunal Federal diga: Forças Armadas, o presidente da República está descumprindo a lei, né, e comprometendo a ordem, que é o final aqui, ó, deste artigo. Vou colocar ele todo aqui, ó. E por iniciativa de qualquer destes, quando eu digo qualquer destes, eu estou dizendo poderes constitucionais, legislativo, executivo e judiciário, da lei e da ordem. Olha aí. Aí eu volto aqui para os senhores para dizer o seguinte. Vamos imaginar que nesse momento, como o poste está mijando no cachorro, né, a bagunça institucional ela é perceptível e clara, né? Vamos imaginar que o Supremo diga: olha, senhor general, comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eu, presidente do Supremo, eu venho convocá-los para intervir com base no artigo 142 da Constituição contra o presidente da República, porque nós acreditamos, porque nós somos deuses do Olimpo, que este presidente está descumprindo a lei e está prejudicando a ordem pública. O Brasil está um caos por conta do presidente. É possível? É possível. Está escrito aqui no texto. Qualquer um dos poderes pode acionar as Forças Armadas para o cumprimento da lei e da ordem. Podem solicitar. Mas quem é o chefe supremo? O presidente.
Os senhores entenderam? É o presidente. O presidente tem que assinar. Vejam como é que a coisa inverte. Olha que interessante. Qualquer um dos poderes pode, mas qual é o único que é o chefe supremo das Forças Armadas? O presidente. Então, se o legislativo e o judiciário chegarem, por exemplo, a dizer, olha, eu acredito que está havendo descumprimento de lei aqui no Brasil, a ordem pública está comprometida, venham a requerer o emprego das Forças Armadas. Quem assina? O presidente da República. Porque ele é o chefe supremo. As Forças Armadas estão subordinadas de forma inconteste a ele. Tá claro? Mas o mesmo presidente pode chegar, por exemplo, né? Vamos lá, gente. O presidente pode chegar aqui e falar assim: meu caro ministro da Defesa, venho, através de um decreto presidencial, determinar que Vossa Senhoria empregue as Forças Armadas ali no Supremo Tribunal Federal, porque os seus agentes, os ministros empossados no cargo, eles estão descumprindo a Constituição, principalmente, aí o presidente elenca, né, os motivos, tem que ser motivado, esse decreto, diz, ao descumprimento constitucional por parte dos ministros, e começa a elencar os motivos. Impediram que eu nomeasse o delegado-geral da Polícia Federal, deram uma interpretação diversa ao texto constitucional, retirando uma imunidade incontestável dos deputados, inclusive com prisão de um deputado, e começa a elencar. E no final ele diz assim, vamos imaginar, num texto bem simples, eu estou fazendo assim para os senhores entenderem. Lógico que o texto será muito mais rebuscado que isso, cheio de terminologias, mas é para que os senhores entendam e depois repassem. E no final o presidente diz, diante desses argumentos e desses fatos concretos, provados, determino que para a garantia da lei e da ordem, que sejam destituídos ministros ou que seja determinado ao Senado da República o imediato julgamento nos termos constitucionais destas pessoas que descumpriram a lei e a Constituição. É possível? É possível. Precisa ter peito para fazer, mas é possível. Vou dar um exemplo aqui aos senhores e às senhoras, e os senhores vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Quem é que se lembra aqui do ano de 1985? Alguém se lembra? O que aconteceu em 1985 aqui no Brasil, um fato relevante? Em 1985, iria tomar posse o presidente eleito, Tancredo de Almeida Neves. Estranhamente, o presidente da República eleito, na véspera da eleição, teve um problema de saúde, que até hoje não se sabe se foi um problema de saúde, se foi atentado, que diabo aconteceu. Mas o fato é que ele foi internado às vésperas e não pôde assumir a presidência da República no dia seguinte. Não foi isso? Quem se recorda disso? E aí, surgiu um problema jurídico enorme. Lembram disso? Pois é. O problema era o seguinte, que foi inclusive narrado pelo senador Pedro Simon. Segundo o general Leônidas Pires Gonçalves, que era naquele momento o futuro ministro da guerra, né? O general entrou numa discussão política ainda dentro do hospital em que o presidente eleito estava sendo operado e citou o artigo da Constituição anterior a de 1988 e dizendo, não,
o presidente da República, estando impossibilitado de assumir a presidência, o vice assume no lugar dele. E aí o Pedro Simão diz o seguinte, fala assim, sim, o texto está certo. O texto lido pelo general Leônidas Pires Gonçalves está certo. Qual é o problema ali? É que o presidente eleito não tinha sido empossado. Entenderam aí o negócio? Se o presidente eleito não foi empossado, ele não assumiu as funções. E quando eu digo ele assumiu as funções, a chapa eleita, presidente e vice, não estão no exercício de suas funções. E se ele não assume, automaticamente a presidência fica vaga. Os senhores entenderam? Mas aí o que fizeram? Né? Para ajeitar, né? Inventaram a historinha que os militares iam retomar o poder, que não ia, né? Porque eles têm que inventar uma historinha que é para eles saírem como os heróis, né? Inventaram essa história. Não, nós tínhamos que tomar uma atitude para resolver aquele imbróglio jurídico político, porque senão o Figueiredo ia retomar o poder, não ia ter mais democracia, ia acabar o mundo. Enfim, eles têm que fazer isso aí porque eles têm que sair como os heróis, quando na verdade eles foram os bandidos, foi quem desgraçaram a nação. A prova está aí o dia de hoje. Mas qual foi ali a situação chave dessa história? Consultaram o Supremo naquele momento, o Supremo deu o aval. Mas não apareceu nenhum ministro no telefone, na Globo, se tivesse live, né, naquela época, hoje aparecendo em live. Não, se reuniram secretamente, de forma totalmente reservada, e falaram, olha, assume aí o vice e tá certo. Para que eu contei essa história? Para que os senhores percebam que quando se quer fazer, se faz. Quando não quer fazer, arruma-se desculpas. Com tudo que está acontecendo até este momento, que os senhores estão vendo, no dia a dia, reproduzido nas diversas mídias, não há motivos de sobra para acionar o tal artigo 142, que não é golpe. Expliquei aqui para os senhores, não é golpe, porque ele está dentro do título que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, então não é golpe. Tem motivos de sobra. O que falta? Coragem. Nós vamos fazer. Acabou. Chega. Nós já estamos com os cornos cheios. Ninguém aqui é moleque. Ninguém aqui é criança. Mas parece que hoje não tem mais homens no Brasil. Esse é o problema. Meus amigos, nós findamos aqui a leitura deste artigo. Vamos lá. Artigo 142. Né? Que beleza. Não é isso? Os senhores aprenderam aqui, lendo para e passo o texto legal, que ele não é golpe, que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, que as Forças Armadas são regidas pela hierarquia e disciplina, e se o presidente é o chefe supremo, as Forças Armadas não podem recusar uma ordem legal e constitucional do presidente da República, e que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. Quando dizemos garantia, existência dos poderes, para garantir a existência, para garantir o funcionamento e para garantir que estes poderes constitucionais estejam ou estarão agindo sempre dentro da lei e da Constituição. E também que qualquer um dos poderes pode chegar e falar, olha, eu quero acionar as Forças Armadas, porque eu entendo que a lei e a ordem estão comprometidas. Eles podem pedir, o Legislativo e o Judiciário podem, mas quem assina? O chefe supremo das Forças Armadas. Pelo amor de Deus, mamãe, ficou alguma dúvida aqui? Pelo amor de Deus, vocês me falem. Ficou alguma dúvida?
Essa live aqui, com todo respeito, gente, essa live aqui, amanhã tinha que ter 150 mil, 200 mil pessoas visualizando. Não vai ter, né? Quem tem esse tipo de live é o Pato Defesa, que o cara fica lá falando que ele é foda, que não sei o quê, que ele entende de esquema militar, mas ninguém, né? O Ed Raposo, Ed Saruê, né? O, como é que é o nome do outro rapaz lá, o da boina? Coitado. Esses caras têm 150 milhões. Se ele faz uma live, dá 150 mil, milhões, explode, mas não fala coisa com coisa. Infelizmente, essa live não vai chegar a isso. Poderia chegar, né? Talvez se vocês fizerem um bom trabalho de compartilhamento, nós vamos chegar aí a um grande número de pessoas, mas não vai chegar porque o canal é pequeno. Mas o que eu preciso saber é se eu fui claro, se vocês entenderam a explicação e se não ficou nenhuma dúvida, né? Ficou alguma dúvida? Até aqui. Até aqui. Ficou alguma dúvida? Né? O nosso amigo Azuca diz: o senhor deu uma grande aula. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse era o objetivo. Pato de defesa é muito firula. É muito ego, não é firula. É ego, infelizmente. Né? Não há dúvida, diz os nossos amigos aqui, nenhuma. Então, beleza. Essa situação que vocês, pela explicação, entenderam e acham boa, porque de fato é possível, ela fica melhor ainda. Ela fica melhor ainda. Os senhores se lembram quando eu comecei a falar ali do título 5º? Vamos lá votar no título 5º. Vamos lá, ó, rapidamente. Título 5º. O que eu disse aqui? Falando para os senhores, imagina que vocês estão lendo um livro. Nós vamos entrar agora, lemos até aqui, acabou aqui o texto, nós vamos começar aqui agora. Título 5º, não é? O título 5º fala do quê? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Na sequência, ele abre um assunto, capítulo 1, do Estado de Defesa e do Estado do Sítio. Aí ele dá mais uma desdobrada, para falar só do Estado de Defesa, seção 1. Aí o que eu disse aqui aos senhores? Isso é que os senhores têm que prestar atenção. Eu disse, o Estado de Defesa, que aqui está, seção 1, ele não é aplicável ao caso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ele é temporal, tem limites territoriais e precisa que a canalhada do Congresso Nacional aprove. Lembra que eu falei isso? Gravem só esse ponto. Isso ocorre no estado de defesa e ocorre no estado de sítio. Precisa da aprovação da canalhada, né? Guardem isso. Estado de defesa, estado de sítio, precisa da aprovação do Congresso. O presidente decreta, mas dentro de um espaço de tempo muito curto, o Congresso tem que se reunir e tem que aprovar o decreto do presidente. E o presidente decreta estado de sítio, estado de defesa, de que forma? Através de um decreto presidencial. Vamos voltar aqui ao artigo 142. Como é que o presidente acionaria o artigo 142? Para a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Qual o instrumento jurídico? Também o decreto. Um decreto presidencial. E aqui que nós vamos entrar na seara para que os senhores entendam. Os senhores estão vendo aí, isso que está marcado é o artigo 142, nós já sapateamos em cima deles, né? Acabamos aqui de forma inconteste com a canalhada de quem está querendo deturpar este artigo. Vamos para a linha de baixo. Olha lá, ó. Olha aí o que fala a linha de baixo, gente. Preste atenção. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo, e preste atenção agora, no emprego das Forças Armadas. É um parágrafo
do artigo 142. O que é isso? Para os amigos que não são operadores do direito, isso aqui é um desdobramento do artigo 142. É uma condicionante. Aqui eu dou normas gerais. Por exemplo, vou colocar aí para que os senhores entendam. Vamos lá. O objetivo aqui é explicar. Vamos dizer aqui que eu digo que, ao invés de eu dizer o que está dito neste artigo, eu digo assim: artigo 142. Todo brasileiro pode comer arroz, feijão e peixes. Vou repetir. Artigo 142. Todo brasileiro poderá comer arroz, feijão e peixes. Mas aí embaixo eu coloco aqui, ó, dizendo o seguinte: todo brasileiro pode comer arroz, feijão e peixes. Mas futuramente vai ter que ser feita uma lei para dizer como ele poderá comer esses peixes e quais são esses peixes. Vejam que esse artigo, esse parágrafo que está grifado, ele é um desdobramento. Um desdobramento para que este primeiro aqui, ó, seja executado. Ficou clara essa mudança aí? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Os senhores entenderam? Vamos lá. Eu quero interação do nosso chat aqui. Os senhores entenderam? Entenderam isso aqui? Ficou claro? O que eu quero dizer aqui? Quando fizeram o artigo 142, eles falaram: não, este artigo é uma norma condicional de eficácia contida. E ela vai precisar no futuro de uma lei complementar que vai dizer como esse artigo 142 será organizado para sua execução, como será preparada a execução deste artigo 142 e como ocorrerá o emprego das tropas das Forças Armadas para a execução desse artigo 142. Os senhores entenderam? Tem algumas pessoas que acham que este artigo 142 é uma norma constitucional de eficácia plena, que não precisa de lei complementar. Mas essas pessoas, elas querem ser mais estrelas do que o texto da lei. Quando eu digo que eu estou fazendo um artigo e que este artigo legal precisa de uma lei complementar, eu estou sendo claro em dizer, ele só terá executoriedade se houver a lei complementar para dar andamento a esse artigo. Entenderam até aqui, gente? Pois é. O pessoal tá todo mundo comigo aqui, hein? Muito obrigado aqui pela audiência. Os nossos telespectadores assíduos estão todos conosco aqui, ó. Anita Pinheiro, né? Olha lá, o pessoal tá todo mundo aqui. Pensei que o pessoal tá todo mundo dormindo. Qual que é o horário aqui? 23h18, né? Tá todo mundo aí. Olha lá. Obrigado aí, 18 do Fortes está aqui conosco também. Claríssimo, doutor Ricardo. Obrigado, 18 do Fortes. Aí, forte abraço, obrigado pela audiência aí. Tem pessoas novas aqui também. Muito obrigado, mas os nossos fiéis telespectadores estão conosco aqui nessa live Corujão extraordinária. Para quê? Para desfazer a canalice, a pilantragem, a safadeza, né? A puta que parice dessa imprensa desgraçada e desses militantes malditos que foram colocados nas instituições e nos poderes, né? A verdade é essa. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Vamos lá? Vamos lá, 23h58, né? Ixi, eu tô cego, hein, cara? Tá russo, hein? Eu vi aqui 23h18. Vamos lá. Vamos lá. Ficou claro até aqui? Vamos retomar o assunto. O que eu quero que vocês entendam? Vamos lá.
Título 5º. Tudo que se falar a partir do título 5º é para o quê? Defesa do Estado e das instituições democráticas. Aí vem, Estado de defesa, precisa que a canalhada aprove. Estado de sítio, a canalhada do Congresso Nacional tem que aprovar também. Não é isso? Aí nós vemos aqui para o artigo 142. Expliquei aos senhores que o artigo 142, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte, que uma lei complementar deverá existir para tratar sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Entenderam? Beleza. Qual é o ponto que eu pedi para os senhores ficarem na cabeça? Que no estado de sítio e no estado de defesa, a canalhada do Congresso precisa aprovar. O presidente decreta. Mas se não houver aprovação da canalhada, nada acontece. Não é isso? E aqui nós falamos desta lei complementar que trata sobre como será empregado o artigo 142, né? Pô, será que fizeram essa lei? Porque, segundo o que eu aprendi na faculdade, né? Se uma norma constitucional é feita e ela não é regulamentada através de uma lei, ela não tem eficácia. Tanto é que muitas pessoas entram com uma ação chamada de arguição, de descumprimento de preceito fundamental para que aquele artigo possa ser executado. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas peraí, você está enrolando, você está aparecendo aqui os canais sensacionalistas, como é que é o nome lá do rapaz lá, o sem cabelo, que agora está com cabelo, o giro de notícias, tá? Que nem os caras? Não, eu estou frisando ponto a ponto que é para que você entenda, né? Porque nós vamos falar dessa lei, ela existe, ela está aqui, né? Ela está aqui, ela existe, não foi revogada, né? E os senhores vão ficar assim, completamente extasiados, e vão falar assim, será que tem amparo legal para o presidente da República fazer alguma coisa? Sim, tem. Mas o que falta? Coragem, né? Coragem. Vamos falar disso aqui agora. Vamos entrar aqui nela. Vamos lá, pessoal. Estamos aí falando da Lei Complementar número 97/99. Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999. Texto compilado. Do que trata essa lei? Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Os senhores vão ver aqui, logo no artigo 1º desta lei, que, na verdade, a lei ela repete o artigo 142, dizendo as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais regulares, permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Observe, ela copia exatamente aqui o que diz o artigo 142. Por quê? Porque a partir deste texto, que é o mesmo texto do artigo 142, é que ela vai começar ao quê, meus amigos? Lembram lá? Do parágrafo 1º do artigo 142? A se organizar. A partir daqui ela se organiza. Eu poderia ler aqui e explicar tudo aos senhores e às senhoras, mas nós não vamos nos ater a pontos de somente organização. Vocês vão ver aqui que começa, lembrem do livro, lembrem da questão do livro. Olha lá, capítulo 1, disposições preliminares. Aí começa a ter desdobramento dos assuntos, das destinações e atribuições, não é isso? Do assessoramento ao comandante supremo, do assessoramento do comandante supremo. Será que é do Supremo Tribunal Federal? Ou é do Supremo, comandante supremo, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas? Lógico que é o presidente da República. O presidente, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, é assessorado no que concerne ao emprego de meios militares pelo Conselho Militar de Defesa e no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar pelo ministro da Defesa. Pergunta aos senhores aqui agora, ó, com base nesse texto aqui. Quem pode assessorar o presidente? Congresso?
Não. Como é que eu vou dizer aqui? O Conselho da República? Não. O Conselho da Defesa? Não. Somente pelo Conselho Militar de Defesa e pela área militar do ministro da Defesa. E aqui nós vamos rodando a lei. Veja que o capítulo 2º fala da organização, aí é uma questão administrativa, né? E nós vamos caminhando aqui, lentamente, na manha do gato, só mamando e miando. Vamos lá. Da direção superior das Forças Armadas. Olha lá, olha o que diz aqui, ó, artigo 9º. O ministro do Estado da Defesa exerce a direção superior das Forças Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente, não pode ser excluído por nenhum canalha político, viu? Pelo Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas e pelos demais órgãos definidos em lei. Entenderam? Então vamos lá. Vamos caminhando. Eu estou só dando uma pincelada aqui para os senhores atenderem. Orçamento, capítulo 3, vai falar de questões de orçamento para o emprego das Forças Armadas, do preparo. Preste atenção agora. Ó, começa a ficar interessante o negócio. Capítulo 4 do preparo. Então, vamos entrar aqui. O que é esse preparo aí, pessoal? Para o cumprimento da destinação constitucional das Forças Armadas, cabe aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, obedecidas as políticas estabelecidas pelo ministro da Defesa. Não é pelo o senhor Alexandre de Moraes, não é pelo presidente do Congresso, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Clube do Corinthians, do Flamengo, somente pelo ministro da Defesa. Né? E ele diz aqui no parágrafo 1º ainda, que o preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de planejamento, organização, articulação, instituição, adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e mobilização. Nós poderíamos falar sobre isso aqui? Poderíamos. Mas nós não vamos falar aqui, nesse momento, porque o que interessa para nós é isso aqui, ó. Pá! Do emprego. É a hora que o bicho pega. É a hora que a galinha canta. Do emprego. Preste atenção. Preste muita atenção. Eu não estou fazendo isso aqui porque eu virei o canal Giro de Notícias, nem outro canal, não. É que de fato é importante. Preste muita atenção. O que diz o artigo 15º? Artigo 15º. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria. Lembram lá do artigo 142? O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais. Lembram lá do artigo 142? Essa lei que complementa o artigo 142 da executoriedade, ela repete e cita as mesmas palavras do artigo 142. Vou repetir. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação de operações de paz é de responsabilidade do presidente da República. Vou grifar. Vou arrumar aqui, ficar certinho. Ó, ó. Entre vírgulas. Os senhores estão vendo? Vou voltar para mim aqui. Olha que interessante, pessoal. Será que algum canal de direita faz isso? A senhora Regina Vilela, Jornal da Cidade Online, Renato Gomes Quaisquer Cuscuz. Será que faz? Não faz, né? Mas será que não sabe? Não, sabe. Eu não tenho mestrado, nem doutorado, nem cagado, nem vomitado, e achei. Tenho pós-graduação, o bacharelado em Direito,
Sou advogado, inscrito nos quadros da Ordem de Advogados do Brasil. Será que é difícil de achar isso aqui para passar para o povo? E qual é o ponto que eu quero passar para vocês aqui? Ponto-chave. Para explicar o seguinte: o artigo 142 existe. Foi determinado pelo Constituinte que uma lei complementar deveria ser elaborada, ela foi, estamos nela. Lei Complementar 97/99. Estamos aqui no artigo 15º, que diz que como será feito o emprego das Forças Armadas. E eu digo aqui para os senhores aqui mais uma vez, vou grifar, é importante. Ó, vamos lá, vamos ler de novo. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação de operações de paz. Ponto. Vejam, ele copia quase que literalmente o artigo 142. De quem que é essa responsabilidade? Vamos grifar agora aqui, ó, para que não fique dúvidas. É de responsabilidade do presidente da República. Ficou alguma dúvida? Vou até me ajeitar aqui. Viu? Ficou alguma dúvida? Quem é que pode determinar o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais? O ministro Alexandre de Moraes? O ministro do Supremo, o senhor Fux? O ministro do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, que é o senhor Rodrigo Pacheco? O presidente da Câmara? O presidente do Clube de Peteca? Não. É responsabilidade do presidente da República. Então vamos imaginar aqui que os poderes constitucionais estejam existindo, existe o prédio, as instalações, estejam funcionando, estão abertos, né? Mas que não estejam cumprindo a Constituição e a lei. De quem é a responsabilidade de garantir a existência dos poderes constitucionais, segundo o artigo 142 e essa lei complementar 97/99? Vejam que o artigo 142 diz que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Mas não diz que é a responsabilidade dele. Se lembram do texto? Vejam que a lei trouxe, a lei complementar complementou o artigo dizendo, olha, o presidente é o chefe supremo e é responsabilidade dele empregar as Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na preservação da lei e da ordem e nas operações de paz. A lei complementar está dando executoriedade ao artigo 142. Está claro isso, pessoal? É importante. Isso é importante. Eu não estou aqui até essa hora para falar groselha para vocês, nem ficar com cascais, nem cuscuz, e nem com estapafúrdias. Estou aqui para a gente entender isso aqui. Né? Tá claro? Vamos lá, eu quero ver vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá, sim, os nossos amigos aqui estão opinando. Até o general já disse e os juristas também, não tem mais desculpa. Pois é, o general Heleno disse, não disse? General Heleno, Ives Grandra, né? É que eles desqualificam as pessoas, né? A Luzia Marcos diz, era tudo que precisávamos saber, então é só cobrar o presidente. Pois é. Agora, a gente precisa entender duas coisas. Ou o presidente não quer fazer, ou o presidente acha que não é a hora, ou ele tem uma assessoria de bosta. Eu não acredito que esse homem tem uma assessoria de merda. Uma assessoria cascais cuscuz. Né? Só pode. Que tá claro. Né? Vamos lá. Vocês entenderam? O Teixeira só dá risada aqui, né, Teixeira?
Eu estou falando as besteiras aqui que é para descontrair também, para que vocês entrem no clima, para a gente entender, desenvolver uma conversa gostosa aqui. Não estou querendo atacar ninguém, não. É para a gente entrar no clima, para não ficar um negócio muito maçante. Todo mundo está dizendo, está entendendo? Sim. Ok. Vamos lá. Nossa amiga Vera Soares está aqui. Chefe de Estado permanece. Artigo 100 confere ao presidente sobre forma de compromisso. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos terminar esse assunto aqui, ó. Vamos lá. Chegamos ao ponto de explanação do artigo 142, Lei Complementar 97/99, no seu artigo 15º, de, sem sombra de dúvidas, saber que é responsabilidade do presidente da República. Chegamos aqui, não chegamos? Ok. Agora vamos entender como é que esse presidente, que é o responsável, como é que ele, para quem que ele vai determinar isso? Será que ele vai chamar o ministro Fux? Falar, ministro, é o seguinte, ministro, por obséquio, por gentileza, né? Determina ao senhor que acione o Congresso Nacional para que nós possamos aplicar o artigo 142, determinar o artigo 142. Será que é assim? Não. Vamos entender aqui. Está na tela. Chegamos aqui a esse ponto. E aqui nós fechamos. Sabemos que é de responsabilidade do presidente, de mais ninguém. E agora vamos ver como é que este responsável por fazer isso, como é que ele vai fazer, né? Aí nós começamos aqui na vírgula mais uma vez. Olha lá, ó. O presidente, que é o responsável, ele chega para quem? Para o Chico Bento? Não, ele chega para o seu ministro de Estado de Defesa. E determina, ele não diz determina, mas diz aqui o seguinte, que determinará ao ministro de Estado de Defesa a ativação dos órgãos operacionais, observada a seguinte ordem. Os senhores entenderam aqui? Pois é. Então, este homem, que é o único responsável por acionar o artigo 142 da Constituição, chega no seu ministro da Defesa e diz o seguinte, ministro, estou fazendo um decreto fundamentado, motivado, estou passando às suas mãos para que o senhor determine aos comandantes militares a ativação dos órgãos operacionais necessários para cumprir essa missão, observada a seguinte forma de subordinação. Está grifado aí, ó. Conseguiram entender? Vejam aqui que nós temos alguns incisos. Esses aqui são incisos da lei. Quando está em Romanos, como está aqui, são incisos. Quando está assim, são parágrafos, né? E vejam aqui qual que é a ordem, né, da ativação desses órgãos operacionais, né? Será que daqui o presidente manda para o ministro da Defesa e o ministro da Defesa tem que falar com a canalhada do Congresso? Não. Você veja que o Congresso não é nem mencionado aqui. O que ele vai fazer? Ao comandante supremo, por intermédio do ministro da Defesa, no caso de comandos conjuntos compostos por meio de adjudicados pelas Forças Armadas e, quando necessário, por outros órgãos. Diretamente ao ministro do Estado da Defesa, para fim de adestramento em operações conjuntas ou por ocasião de participação brasileira em operações de paz. Diretamente ao respectivo comando da força, respeitada a direção superior do ministro da Defesa, no caso de emprego isolado de meios de uma única força. Está aqui. A pergunta que eu faço aqui agora, calma e tranquila. Os senhores viram aqui que foi citado o Congresso, foi citado o STF, foi citado o TSE, como órgãos e instituições operacionais a serem, né,
ativadas? Conselho da República, Conselho de Defesa. Os senhores viram? Em algum momento aqui, ó, dos 3 incisos, mencionar que tem que comunicar o Congresso, pedir autorização para o Congresso, pedir pelo amor de Deus para o Congresso chegar lá e fazer aquela cara de bento. Não! Os senhores viram alguma coisa aqui? Lembram do estado de defesa, estado de sítio, que eu falei lá atrás? Lá sim, você precisa da aprovação. Não é nem consulta, é aprovação. Aqui não. O presidente chega, determina ao seu ministro da Defesa, o seu ministro da Defesa diz quais os órgãos ele vai ativar para iniciar a operação, a missão, e ele vai obedecer uma subordinação administrativa das Forças Armadas. Ou seja, se eu preciso empregar, vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, que a gente de São Paulo entende. Aqui temos a Polícia Militar e nós temos a Rota, que é o grupo de elite da Polícia Militar, né? Então, o ministro da Defesa, como se tivesse aqui em São Paulo, dizia, não, eu não quero usar a Rota, porque a Rota é demais, eu vou usar aí a Polícia Rodoviária que dá para resolver a situação. Entenderam aí? Pois é. Não tem que pedir permissão, nem consulta, nem aprovação da bandidagem do Congresso. Os senhores entenderam aqui? Agora vai ficar legal ainda. Vamos fechar esse assunto? Vamos. Vamos lá. Vou voltar. Ó, vamos aqui agora, ó. Parágrafo 1º. Ó, nós estamos ainda no artigo 15º. No capítulo, vamos começar do começo. Do capítulo 5º, do artigo 15º, do emprego das Forças Armadas. Falamos aqui sobre a organização administrativa, que está aqui nos incisos. Ó. E agora nós vamos aqui para o complemento que foi dado a esse artigo. Preste atenção agora. Preste atenção. Agora aqui o jumento pia. Olha lá, ó. Parágrafo 1º. Compete ao presidente da República a decisão. Compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer um dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Aí você vai pensar, falou, pô, o cara agora falou demais e no final ficou tudo no 0 a 0. Não, preste atenção no texto. Preste atenção no texto. Vamos destrinchar, como nós fizemos com o artigo 142. Vamos lá. Compete, olha a vírgula, hein? Ó, vamos lá, vamos prestar atenção no português aqui que nós entendemos as coisas. Compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas. Só compete a ele. É de responsabilidade dele empregar as Forças Armadas. A mais ninguém. Não precisa de decisão do Partido Supremo Tribunal Federal. Compete somente a ele. É decisão dele. Por que é decisão dele, pessoal? Porque ele é o chefe supremo das Forças Armadas. E as Forças Armadas são regidas pela hierarquia e disciplina. Elas devem obediência às ordens legais e constitucionais manifestadas, determinadas pelo presidente da República. Entenderam? Tá claro, pessoal? Chegamos nesse ponto? Conseguimos? Agora nós vamos esclarecer algum ponto que os senhores acham que ficou obscuro. Que não ficou. Por isso que tem que destrinchar o artigo. Se você não destrincha o artigo, você não entende. E se você não entende, dá margem para interpretações erradas.
Aquelas do tipo, eu quero intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Não, o artigo 142 é uma interpretação golpista de bolsonaristas, produtores de fake news, atos antidemocráticos e o diabo a quatro. Não, não é. Eu estou provando aqui aos senhores por A mais B, com base na lei, que não é. Vamos destrinchar o assunto. Vamos acabar com esse assunto aqui de uma vez por todas? Mais uma live aí, ó, meus amigos. Mais uma live para que os senhores curtam e compartilhem nos grupos, nas páginas, enfim, em todo lugar. Porque isso aqui é informação. Isso aqui não é loucura. Não é conversinha de quartel. Isso aqui é informação. A parte azul, eu acabei de explicar aos senhores, que está grifado aí, ó. É decisão do presidente. Só cabe a ele. Agora, os outros poderes, preste atenção. Depois da vírgula, ó. Vamos lá. Está grifado. Quer dizer que compete a decisão do emprego das Forças Armadas ao presidente da República. Somente a ele. Por iniciativa própria. Opa! Peraí. Por iniciativa própria? Então, peraí, um pouco. Ô jornalista maluco. Quer dizer, então, que além de competir a decisão somente a ele, por iniciativa própria? Sim, por iniciativa própria. Ele precisa consultar o presidente do Congresso, da Câmara, o presidente do Supremo, para fazer isso? Não. Ele precisa consultar o Conselho da República, o Conselho de Defesa? Não, por iniciativa própria. Agora veja o resto. Ou em atendimento ao pedido manifesto por qualquer dos poderes constitucionais. Então, ele pode determinar por iniciativa própria, evidentemente, né, devidamente fundamentado e motivado via um decreto presidencial, ou ele pode deferir também o emprego do artigo 142, atendendo a um pedido do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, que são quem, meus amigos? Os poderes constitucionais. Ficou alguma dúvida aqui? Vamos lá, pessoal. É hora de participar desse chat aí. Ficou alguma dúvida? O que nós explicamos aqui? Vão respondendo se ficou alguma dúvida, isso é importante. O que nós explicamos aqui? Compete ao presidente a decisão do emprego das Forças Armadas. A mais ninguém. Ele pode fazer isso por iniciativa própria. Não precisa consultar ninguém. Não precisa da aprovação de ninguém. Ou ele pode também acionar o artigo 142 a pedido do Congresso Nacional, que é o legislativo, ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Ficou alguma dúvida? Isso é importante. Nenhuma, né? Por isso que eu digo aos senhores, que canal que faz uma explanação dessa? Ah, Ricardo, você está se sentindo. Não, não estou me sentindo. Eu queria ser convidado. Um grande canal, na Jovem Pan, para fazer um pouco mais sintética, mas não muito menos ilustrativa, essa explanação. Para quebrar essa conversa de canalha, do que nós estamos falando aqui é ato golpista, de que é ato antidemocrático, quando na verdade é um remédio constitucional, um instrumento constitucional, destinado a momentos
iguais a este que nós estamos vivendo, momentos de crise. O momento que nós estamos vivendo é um momento de crise. Então aqui, eu acho que nós matamos esse assunto.